E ao Dia TV, o seu canal 23.1 continua a entrevistar os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Estado do Piauí. As eleições acontecem em breve e hoje você tem a oportunidade de conhecer mais um dos candidatos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios do Sistema de Comunicação o professor Marco Sabri, que tem como vice Antônio Ayrton. Eles dois estão à frente da chapa UFP Meritocracia. Mas quem vem falar um pouco mais sobre as regras dessa entrevista é Nájila Fernandes. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Bom, os candidatos eles têm o tempo de 30 minutos para responderem às perguntas. São 8 perguntas, as mesmas para todos os candidatos. E lembrando, Lívio, que dia 7 de agosto, ao vivo, a Dia TV vai realizar um debate com todos os candidatos à reitoria da Universidade Federal. Como bem apresentei, o nosso entrevistado de hoje é Marco Sabri, professor da Universidade Federal do Estado do Piauí, que tem como vice Antônio Ayrton. Eles estão à frente da chapa UFP Meritocracia. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. E eu já começo com a nossa primeira pergunta dessa entrevista de hoje. Para o senhor, de uma maneira geral, qual a importância da Universidade Federal do Estado do Piauí para o processo histórico do nosso Estado? Primeiro, gostaria de agradecer ao Sistema O Dia. Gostaria de agradecer ao meu vice, Antônio Ayrton, e todas as pessoas que estão colaborando com a viabilização de um projeto que realmente busca fazer mudanças profundas na estrutura da Universidade Federal do Piauí e na forma como ela vem sendo gerida nos últimos anos. A universidade ela foi criada no início da década de 70 e nós estamos em 2020. Até hoje a universidade tem se comportado cumprindo um papel de fornecer cursos de graduação, alguns cursos de pós-graduação e uma certa produção científica no campo da pesquisa. No entanto, nós entendemos que a universidade precisa contribuir de uma forma muito mais ampla. Nós vivemos no estado mais desigual do Brasil, não é apenas aquele que tem indicadores que colocam como o índice de pobreza menores do Brasil, a renda per capita, índice de números de anos de escolaridade, analfabetismo funcional e etc., nos colocam numa situação de hipodesenvolvimento crônico. Esse papel da Universidade Federal do Piauí, ela precisa ser estendido além dos muros da universidade. É preciso que ela contribua não apenas para o aluno, que é uma exceção, que entra na universidade, é preciso que ela contribua para a sociedade como um todo. Quando nós falamos da comunidade universitária, em geral as pessoas se referem a 3 componentes. Primeiro, os alunos, corpo discente. Segundo, os servidores técnicos. Terceiro, o chamado corpo docente. No entanto, nós entendemos que a comunidade universitária ela vai muito além desses 3 componentes. E nós incluímos a família dos alunos, a família do nosso corpo técnico e a família do nosso corpo docente. Quero me reportar diretamente à família dos alunos. Eu queria colocar um conceito com muita clareza. Formar um filho é o maior projeto de qualquer família. Fazer com que o filho chegue à maturidade, à vida adulta, conseguindo gerar o próprio sustento através do trabalho honesto, do trabalho digno, e é exatamente isso que ele espera da universidade onde o filho estuda. Seja ela a UFP, seja ela a UESP, seja ela qualquer outra faculdade ou centro universitário ou universidade, inclusive privada. Professor, como o senhor vê a polarização direita versus esquerda na política universitária? Porque fala-se muito que a universidade pública produz mais militantes do que estudantes. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que a polarização esquerda-direita ela é universal em qualquer país e ela precisa ter 2 visões antagônicas que vão se complementar. Eu acho extremamente importante que haja uma visão diferente para haver um debate e se possa chegar, então, à melhor conduta em termos de administração. O que eu acho extremamente equivocado são as posições extremas. A extrema esquerda, eu acredito que é tão equivocada quanto a extrema direita. E essa polarização extremista que eu acredito que seja o grande problema. O outro aspecto é que qualquer debate dessa natureza, política especificamente, ela deve ser mantido na esfera privada. Nós entendemos como valores fundamentais a liberdade e o respeito. Portanto, a pessoa pode ter a posição dela ideológica, eu acho até
interessante, acho até vantajoso para o debate. No entanto, evitar os extremos e evitar contaminar a política universitária com a política ideológica ou com a política partidária. Professor, olhando para as suas propostas, para a carta que o senhor apresenta à comunidade universitária da UFP, o senhor tem algum trabalho, alguma proposta específica focada na ideologia de gênero em ambiente universitário? Eu acabei de falar dois conceitos que para nós são fundamentais, né? Junto com a ideia de meritocracia na administração, nós temos dois conceitos fundamentais que guiam a nossa posição em relação a questões como essa que você colocou. Respeito às posições individuais, respeito às opiniões individuais, respeito ao comportamento individual. Respeito é a palavra-chave. E a complementação do respeito chama-se liberdade. Eu não posso respeitar algo que não vem do exercício livre de opinião. Então, nós consideramos que a liberdade de opinião, a liberdade de posicionamento e a liberdade de expressão dos seus posicionamentos é um valor fundamental. E associada à liberdade, concomitantemente, nós precisamos levar ao mesmo nível de importância o respeito à opinião, o respeito aos posicionamentos, o respeito ao comportamento e o respeito à livre manifestação. Como a UFP, professor, pode contribuir para o desenvolvimento do Piauí? Há pouco eu falava que o maior projeto de uma família é ver um filho formado. Isso canaliza todas as melhores expectativas de um pai, de uma mãe. Desde quando a criança nasce, talvez até antes dela nascer, os pais já começam a imaginar o que meu filho vai ser quando crescer, com o que ele vai trabalhar, com o que ele vai se identificar. No entanto, hoje nós vivenciamos um momento histórico mundial extremamente difícil. Nós vivemos um momento onde a economia mundial, nesse momento particular, ela está sofrendo uma certa retração. No entanto, observando em décadas, nós vemos uma expansão da economia mundial. Por outro lado, nós vemos um aumento das desigualdades e o ambiente de trabalho vem se tornando cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente e cada vez mais requerendo habilidades que a universidade precisa estar pronta para oferecer. Então, juntando os dois aspectos, o maior projeto de uma família é ver o seu filho capaz de gerar o autossustento através de um trabalho digno e ela se torna capaz disso através de um curso universitário. No entanto, a universidade deve ir muito mais além de simplesmente oferecer a formação tradicional da graduação. Porque quando a pessoa sai da universidade, ela vai ser, falando um conceito quase engraçado, um formado sem emprego, né? Então, nós precisamos que a pessoa seja capaz não apenas de conseguir um emprego, mas que a pessoa seja capaz de gerar o próprio posto de trabalho, que ela seja capaz não de disputar um espaço no mercado de trabalho, mas que ela seja capaz de gerar a própria oportunidade no mercado de trabalho. Isso só é possível se ele, além de ter uma formação técnica rigorosa, de qualidade e principalmente antenada com as necessidades do mercado, ele tenha também uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade que o torne capaz de ir para este mercado, lá dentro compreender a dinâmica do mercado e lá dentro ele ser capaz de gerar o próprio espaço. Nós estamos entrevistando o candidato à reitoria da Universidade Federal do Estado do Piauí, Marcos Sabri. Ele está à frente da chapa UFP Meritocracia. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas Nájila, tem recadinho para o pessoal de casa. Exatamente. Faz questão de lembrar, Lívio, que no próximo dia 7 de agosto, a UDIA TV vai realizar um debate com todos os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Piauí, ao vivo, às 20h30 da noite. A gente volta já.